guardar mantimento lá dentro do formigueiro para poder passar todo o inverno, porque elas sabem que elas não vão poder sair, porque elas são frágeis. O inverno irá matá-las, ok? Na quarta questão, o ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético e não deve ser confundido com o autor do texto. Nós já comentamos isso aqui em várias aulas. O eu poético é a voz do poema. Isso não significa dizer que é a voz do autor, tá? Porque às vezes o autor é masculino, mas a voz do poema é feminina, ou vice-versa. Então, o eu lírico é a voz, é o sentimento do poema, tá? Releia a oitava estrofe do poema e responda as questões a seguir. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo dia. Para quem ele fala isso? Recordai-vos quem? Recordai-vos você, leitor. Você que está lendo, né, o poema. Você que deve recordar todo o dia, tá? Qual é o objetivo dessa estrofe? O objetivo da estrofe, a primeira questão, que é o primeiro quadradinho. Apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema, tá? Mesmo porque eu falei para vocês que esse poema é baseado numa fábula, né? A cigarra e a formiga. E toda a fábula, no final, ela apresenta uma moral. E assim como a fábula apresenta uma moral, o poema também apresenta, já que ele é baseado na fábula, tá? Então, a lição aqui é, o objetivo é apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema. Na quinta questão, leia a informação a seguir e depois responda as questões, tá? Você leu aqui essa questão que está no quadrinho azul. E na letra A, o poema estudado está organizado em quantas estrofes? Quantas estrofes? As estrofes são esses blocos, tá? De versos, tá? Então você vai contar quantos blocos tem aqui, tá? Você verá que tem 8 estrofes, tá certo? 8 estrofes. E como foi possível descobrir isso? Como você descobriu? Pelo espaçamento que há entre uma estrofe e outra. Veja bem, entre essa primeira estrofe e a segunda há um espaço. Então você automaticamente observa que essa aqui é uma estrofe e essa aqui é outra, porque há um espaço, não está ligada a uma poema, tá? São as formigas e as cigarras. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Na primeira estrofe do poema, elas são o quê? Cautelosas, são prudentes, tá? E são diligentes, tá bom? Então, essas formigas que estão destacadas aqui na primeira estrofe, cautelosas, prudentes e diligentes. Que são diligentes, você encontra bem aqui no vocabulário, certo? Então, essas são as características das formigas. Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são o quê? Trabalhadoras, né? Essas formigas, elas são trabalhadoras, elas não são preguiçosas, elas não são fracas, tá certo? Elas são trabalhadoras. Letra D. Como as cigarras são descritas no poema, tá? Essas cigarras são descritas como negligentes. As cigarras são muito negligentes aí dentro do poema. E por que elas são descritas dessa forma? Porque elas não trabalham, elas apenas cantam enquanto as formigas trabalham. Enquanto as formigas trabalham para arrecadar alimento, para guardar para o inverno, as cigarras somente cantam, né, durante todo o verão. Então, elas são negligentes, elas estão negligenciando, né, que vai chegar o inverno e que elas vão precisar de alimento. Na segunda questão, releia a segunda estrofe do poema. A segunda estrofe é essa aqui, tá? Marcham em filas cerradas, não se separam, espiam, de um lado e de outro assustadas, e das pedras se desviam. Essa é a segunda estrofe. Depois que você releu, qual é a organização seguida pelas formigas?
Elas marcham em filas, tá? A organização delas sempre marchando em filas. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Por quê? Porque elas seguem essa formação. Porque as formigas são pequenas, as formigas são frágeis, né? Então elas sempre têm que estar unidas, sempre têm que seguir, né, um padrão. Porque juntas elas podem se ajudar, certo? Então, por que elas seguem essa descrição aí? Porque elas devem tomar bastante cuidado. Então, elas têm que estar sempre juntas, seguindo